Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, meus alunos? Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de matriz energética. Na última aula a gente percebeu que a gente estudou mais a questão conceitual de matriz energética, quais os principais conceitos de energia renovável, não renovável, energia limpa, energia suja, energia primária e energia secundária. Hoje, depois que a gente fez aquela primeira aula, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre a comparação. Como é que está a comparação entre as energias no Brasil e no mundo? Lembrando, não sei se vocês lembram, que a gente discutiu bastante, eu frisei bastante na última aula, que a energia no mundo, ela depende bastante da posição geográfica, do clima, do relevo. Então é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. É importantíssimo que a gente perceba que o relevo, ele define o tipo de energia predominante naquele determinado país, se é um relevo acidentado ou não, porque pode ter cataratas, pode ter rios caudalosos, e esses rios são bons para hidrelétricas. Diz respeito ao clima, se é um clima chuvoso, um clima tropical, quanto mais tropical, mais água, e consequentemente, associada ao relevo, você pode ter uma matriz energética baseada na eletricidade, assim como o Brasil é. Um país que é mais central, perto ali da linha do Equador, que recebe muitos ventos alísios, que pode ter uma margem, de energia eólica muito forte, que é o que acontece no Nordeste brasileiro. No Sul também a gente encontra. A gente vai ver que um país que é mais na faixa tropical, que recebe mais insolação, esse país acaba tendo uma facilidade maior de ter uma matriz energética voltada para energia solar. E aí, pessoal, todas as outras matrizes energéticas dependem da posição geográfica e da formação do território. Por exemplo, a gente vai falar sobre o território, ele pode ser sedimentar, que ele tem uma matriz energética mais voltada para a produção de petróleo, derivados do petróleo, carvão mineral, gás natural. Ou o território, ele pode ser um território cristalino, que aí nós vamos ter a presença mais de urânio. Nós temos uma energia mais voltada para a questão da produção nuclear, O Brasil, ele tem 64% do seu território de territórios sedimentares, e isso acaba mostrando que o Brasil tem uma quantidade muito grande de território que possa ter energias derivadas do petróleo. Nós temos aí aproximadamente 46% de escudos cristalinos, que provavelmente a gente pode encontrar qualquer tipo de energia, inclusive o urânio, E aí, pessoal, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse modelo, a matriz energética no mundo. Aí a gente tem que levar em consideração o mundo e o Brasil, a localização geográfica do Brasil, aí em comparação ao mundo. O Brasil é um país muito grande, é o quinto maior país do planeta Terra. E aí, em comparação aos outros países, se a gente levar em consideração que os países desenvolvidos, que são os que mais consomem energia, eles estão localizados em faixas temperadas de clima, a gente pode perceber que há uma mudança muito grande no consumo, na produção e no consumo de energia no mundo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar a nossa aula de hoje. Levando em consideração aquele primeiro conceito que a gente estava falando sobre a produção de matriz energética e a produção de matriz elétrica, o que a gente pode definir como matriz energética? Matriz energética é toda a produção de energia disponível para qualquer finalidade, certo? A gente vai falar sobre qualquer tipo, desde movimentar carros até preparar indústria, a produção de comida, aquela energia que acende o fogo do seu fogão na sua casa, inclusive gerar eletricidade. Então a matriz energética, ela é um global. A gente vai falando sobre a produção de qualquer matriz que tenha como finalidade produzir e realizar trabalho, certo? E a matriz elétrica, ela faz parte da matriz energética, ela é um ramo da matriz energética, ela está dentro da matriz energética, certo? Então ela é formada pelo conjunto de fontes disponíveis que tem como objetivo único e exclusivo produzir
energia elétrica, energia das lâmpadas, do ventilador, energia do ar-condicionado, energia que é consumida na sua casa, tá? Então a gente tem em mente esses dois conceitos: matriz energética, realização de trabalho. Qualquer matriz que tem como finalidade realizar trabalho, seja na indústria, seja no automobilismo, seja na sua casa, seja nos aviões, seja em qualquer lugar do planeta. A matriz elétrica, ela tem como objetivo único e exclusivamente produzir energia elétrica, tá bom? Vamos dar continuidade. A gente vai dar uma olhada aqui, pessoal, como é que está distribuída a matriz energética no mundo. A matriz energética, tá? Vamos pegar aqui o marca-texto para ficar melhor para a gente falar. Matriz energética, tá bom? Quando a gente vai falar sobre matriz energética no mundo, a gente pode perceber, pessoal, que ela é majoritariamente uma matriz voltada para a energia não renovável. Observe como é que o mundo se comporta, certo? Quando eu coloco o mundo, a gente engloba o Brasil. Mas aí, observe que 86% da matriz energética do planeta Terra é não renovável. Matrizes que têm como a possibilidade de acabar futuramente. Matrizes poluentes. Observe que o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, todas essas matrizes, elas são extremamente poluentes. Elas são as principais responsáveis pelo aquecimento global. Elas são os principais responsáveis por a deteriorização do planeta Terra. Observe que as não renováveis, as energias renováveis, a biomassa, a hidráulica e as demais, se vocês observarem aqui, a eólica nem aparece, ela está tão pequena que ela nem aparece. As renováveis, elas representam 13,8% da produção energética planetária. Então o planeta Terra, ele tem como prioridade produzir energia não renovável, energia derivada do petróleo, energia derivada de fósseis. Então, pessoal, extremamente poluentes. Quando a gente vai ver o Brasil, a gente percebe, pessoal, a diferença. A diferença, ela é gritante, mas é como eu acabei de falar para vocês. Se vocês observarem o Brasil, a posição geográfica do Brasil, ela é uma posição privilegiada. Nós estamos dentro, praticamente quase 100% do Brasil na zona tropical. O Brasil tem uma insolação muito grande. E observe que mesmo o Brasil tendo uma posição geográfica privilegiada, a nossa matriz energética ainda é majoritariamente não renovável. Observe, pessoal, que o jogo de interesse, a geopolítica mundial, ela fala mais alto. O jogo de interesse, mesmo o Brasil tendo um local privilegiado, mesmo o Brasil tendo ventos alísios, sol o ano todo, mesmo o Brasil tendo urânio muito grande, principalmente aqui no Nordeste brasileiro e na Serra do Carajás ali, o Brasil, ele tem 53% da sua produção de energia, matriz energética, tá? Muito cuidado com isso. Isso pode ser questão de prova. A matriz energética brasileira, ela é majoritariamente não renovável. Quando eu estou falando de matriz energética, de novo, a gente vem batendo na mesma tecla para que você não esqueça. A qualquer matriz que tenha como finalidade produzir trabalho, de produzir qualquer tipo de energia que tem como finalidade a indústria, o comércio, o automobilismo e qualquer outra finalidade. Então, a gente vê aqui, ó, o petróleo, ele entra como na liderança, né? O petróleo, Brasil ali na Petrobras, com 34,3% da produção energética brasileira é derivada do petróleo. A gente pode perceber isso porque nós somos um país que escolheu a sua malha de transporte rodoviário. Então, se a gente tivesse escolhido a malha de transporte ferroviário, a gente consumiria bem menos. Então a tropa de carros, motos, caminhões no Brasil é muito grande. Então a gente movimenta muito petróleo, certo? E em segundo lugar, a gente vai ver aqui derivados de cana-de-açúcar, que a gente vai falar aqui sobre o etanol, tá, pessoal? O Brasil é um país
que usa dentro da gasolina o etanol. É uma lei criada lá depois da crise do petróleo. O governo brasileiro ele iniciou um projeto chamado de Pró-álcool, e nesse Pró-álcool é a obrigatoriedade de inserir álcool dentro da gasolina. Então, quando você abastece a moto ou o carro, saiba que ali há uma mistura de gasolina e etanol, tá? A gente tem uma produção de 12,2% de gás natural também, uma energia não renovável. E observe, pessoal, isso aqui cai pra caramba em prova. O Brasil ele não é muito desenvolvido. O carvão mineral que tem no Brasil ele é de péssima qualidade, ele não é muito maturado, ele é um carvão mineral que tem problemas, ele não é muito bem aceito pela indústria brasileira. Inclusive, a indústria brasileira que usa carvão mineral, ela compra basicamente da Europa, China, por ali. A gente compra o carvão mineral para atender as necessidades da nossa indústria, tá? Observe que a lenha e o carvão vegetal, a gente usa 8%, né? Que aí é derivado do desmatamento. E aí, energia hidráulica, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Quando a gente está falando sobre a hidráulica, energia hidráulica, a gente está falando aqui sobre a matriz energética, a matriz que não tem como finalidade produzir trabalho. Por exemplo, indústrias que elas utilizam da energia da hidrelétrica para movimentar indústrias, comércios. Então, quando você usa da energia hidráulica para qualquer outro trabalho que não seja a geração de energia, tá? Ok? E aí, eu gostaria que vocês fizessem esse paralelo aqui, certo? Da energia energética mundial, certo? Com 86% de não renovável e 13,8% de renovável. E aí a gente vai fazer um paralelo com o Brasil, né? Brasil 53%, ali na casa dos 50%, um pouco mais de 50% da matriz energética brasileira, ela é não renovável, e 46%. Mas, professor, o que se deve essa diferença de 13% para 46%? Aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tem uma localização privilegiada do Brasil, o Brasil é um país acidentado, ou seja, que tem rios caudalosos, rios de corredeiras que são bons para a produção energética. O Brasil tem territórios com a rica produção de petróleo, né, que são os sedimentares. O Brasil recebe ventos alísios. O Brasil é um país ensolarado o ano todo. Então, a nossa matriz não renovável, ela tem um potencial muito grande, mas ela é pouco explorada ainda, tá? E aí vamos passar aqui, pessoal, agora para a matriz elétrica, certo? Como é que está distribuída a matriz elétrica no Brasil e no mundo? Lembrando, mais uma vez, que a matriz elétrica diz respeito à produção de eletricidade. Quando a gente usa as matrizes energéticas com a função específica de gerar eletricidade, de gerar aquilo que liga a luz, aquela energia que liga a sua TV, que liga o seu ar-condicionado, o seu ventilador, que liga qualquer tipo de eletrodoméstico na sua casa. Ok? Então vamos lá. O mundo, observe que o mundo ele tem como característica mundial, né, 74% da produção de matriz elétrica no mundo ela é não renovável, com um destaque para o carvão mineral. Observe que se a gente olhar para a matriz elétrica no mundo, o destaque, a matriz energética, o destaque é para o petróleo. Já a matriz elétrica, a produção, são as termoelétricas, tá, pessoal? As termoelétricas, elas são formadas por quando o carvão ele gera calor, ele ferve a água ela vira vapor. Quando ela vira vapor, ela vai entrar numa serpentina, que é uma circular, que acaba gerando energia pela energia cinética, tá bom? E aí nós temos, em segundo lugar, no mundo, nós temos a produção de gás natural, que também é derivado do petróleo, é uma energia não renovável e extremamente poluente também, assim como o carvão mineral. E aí, pessoal, observe que o petróleo ele só representa 2,9%
na produção energética planetária. Então o petróleo, a energia elétrica, perdão. Então o petróleo, ele tem pouca visibilidade em relação à produção elétrica, mas ele é o destaque mundial na produção energética, tá bom? Observe que o nuclear representa 10%, é quando você usa urânio, você usa outras, o urânio através do enriquecimento de urânio para a produção energética. A hidráulica representa 16%, certo? 16%, inclusive o Brasil está inserido aqui. A biomassa, depois nós vamos falar em uma próxima aula no Brasil, a gente vai desmiuçar mais cada uma dessas. E aí nós temos a solar, a geotérmica, as das marés e outras, ou seja, todas as renováveis, elas só somam 73%. Observe que no mundo apenas 25% das energias são classificadas como renováveis, tá bom? E aí, professor, como é que fica o Brasil nessa história toda? Vamos ver a desigualdade nesse caso. Para a matriz elétrica brasileira, quando a gente está falando sobre a matriz de produção de energia elétrica, 82, quase 83% da matriz brasileira é renovável. Observe, eu falei para vocês que o Brasil é um país de localização privilegiada. O Brasil tem todas as características de um país que possa ter energia renovável. Vamos fazer um levantamento aqui. Por exemplo, Rússia. Rússia é um país lá, ele tem uma parte na zona temperada e na zona polar. Qual a possibilidade de energia solar? Muito pouco, né? Porque a insolação lá é muito baixa. Qual a possibilidade de energia eólica? Muito pouco, porque os ventos alísios eles são mais frequentes perto do Equador. Qual a possibilidade lá de uma energia de marés? Não tem. Por quê? Porque lá a energia a Rússia não tem um oceano. Então observe, nesse caso, a hidráulica. Bom, a Rússia não é um país extremamente acidentado e os rios não são muito bons para a produção energética. Então observe que a Rússia, ela não é um país que consome energia renovável por não querer, mas é porque não existe a possibilidade da Rússia ter energia renovável do jeito que ela precisa. Então, majoritariamente, a energia consumida na Rússia, ela é não renovável. Então, observe que o Brasil, ele tem uma posição geográfica muito forte. O Brasil é um país tropical? Tem chuva o ano todo? Tem. Então, isso já gera a capacidade de energia hidráulica? Não. Mas para isso o Brasil precisa ser um país acidentado. Ele é. Então o Brasil tem muitos planaltos, muitas regiões altas, rios caudalosos. Então observe que quase 65%, né? Eu posso dizer que 65% da produção da matriz elétrica brasileira, só ela é 65% hidráulica, né? Então isso se deve a quê? Já a gente vai ver por que o Brasil tem essa matriz hidráulica muito forte, tá? E aí, em segundo lugar, a gente pode destacar aqui com 9,3% o gás natural, que é uma energia não renovável, né? Em terceiro lugar, a gente vai ver a biomassa, que é o uso de matéria orgânica para a produção de calor e que gera a produção elétrica. Aí nós temos o destaque, né, para a eólica, né, porque a região nordeste brasileira ela é muito forte na região eólica por conta dos ventos alísios. Nós temos o destaque da região nordeste e destaque ainda mais para o Ceará, que é o estado que mais cresce atualmente nesse quesito. Nós temos o derivado do petróleo, representa 2%, igual ao planeta Terra. O carvão e os derivados 3,3%. E a nuclear, o Brasil tem 3 usinas nucleares, né? A gente vai falar de Angra 1, Angra 2, Angra 3. A gente vai falar isso em uma outra aula, quando a gente estiver especificamente falando sobre as matrizes energéticas brasileiras, tá bom? E aí, isso aqui, né, nós temos a matriz elétrica brasileira. Observe, se fizermos uma comparação com o mundo, a hidráulica é 16%, no Brasil 64%, graças ao seu potencial, graças à sua localização geográfica, graças a vários fatores. Nós temos majoritariamente quase 83% da nossa matriz elétrica, certo? Nós temos um país
com a matriz elétrica renovável. Por exemplo, se cair no Enem dizendo a matriz energética brasileira, presta atenção, a matriz energética brasileira ela é majoritariamente elétrica? Se você respondeu sim, você está errado. Por quê? A matriz energética brasileira ela é majoritariamente derivada do petróleo. Agora, a matriz elétrica brasileira ela é majoritariamente... A matriz elétrica brasileira é majoritariamente hidráulica, tá? Perdão. Vamos lá da continuidade. Aí eu fiz um gráfico para comparar, né? A matriz elétrica, né? Observe a diferença do mundo para o Brasil, né? O mundo tem aproximadamente 25% de energia renovável e o Brasil aproximadamente 83% de energia renovável. Graças ao quê? À localização geográfica do Brasil, ao clima, ao relevo. O que mais? A formação do solo. Então, isso tudo diz respeito à matriz elétrica e energética brasileira, certo? Bom, fazer uma pergunta: por que o Brasil ele tem essa característica aqui? Matriz hidráulica, quase 65%. Aí a gente tem que ir por um pouquinho da história, né? A gente tem que ir na história e estudar esse presidente aqui, Juscelino Kubitschek, certo? Juscelino Kubitschek, no seu plano de metas, quando ele vai discutir o seu plano de metas, 50 anos em 5, ele vai colocar 5 prioridades, né? Energia, transporte, educação, alimentação e outro que eu não estou lembrando agora, mas depois a gente discute isso com mais ênfase. E aí, desses 5 planos de meta, ele vai priorizar 2. Quais são os 2? A matriz elétrica, né, que é a hidrelétrica, e o transporte. A matriz energética e o transporte. Nesse caso, ele vai desenvolver, ele vai pedir empréstimo ao FMI para desenvolver muito. O Brasil se torna majoritariamente um país derivado, um país automobilístico, né, um país que vai deixar de lado as estradas férreas, o trem, e vai colocar o transporte de carga como o transporte rodoviário. E isso faz com que nós consumamos muito petróleo, certo? Isso tudo para desenvolver o Brasil naquela época. E aí o Juscelino Kubitschek ele vai desenvolver, ele vai criar muitas hidrelétricas, as Furnas, ele vai desenvolver as hidrelétricas do Nordeste. Então assim, várias hidrelétricas vão ser desenvolvidas no período Juscelino Kubitschek, e isso vai dar a característica do Brasil, a malha, a questão de produção e consumo de energia elétrica baseada nas hidrelétricas, né? A gente vai usar isso. E aí, seguido do Juscelino Kubitschek, nós vamos ter o milagre econômico dos militares, né? Os militares eles vão dar sequência ao governo de Juscelino Kubitschek na produção de hidrelétricas, e várias outras hidrelétricas vão ser desenvolvidas no período militar. Então o Brasil ele se torna uma potência mundial na produção de energia elétrica, baseado na produção de energia hidrelétrica, tá? Então a gente tem como destaque esses 2 períodos do Brasil que são referências na produção de hidrelétricas. Lembrando, pessoal, que as hidrelétricas elas têm um ponto que precisa de um destaque muito forte. Qual é o destaque? É que a produção de energia geralmente ela fica distante do consumo. Por exemplo, os centros urbanos eles são em um lugar e a produção de energia ela é em outro, porque ela precisa ficar no Rio, e os centros urbanos geralmente se destacam. Observe que nós estamos no Nordeste brasileiro, no Ceará, em Frecheirinha, mas não existe nenhum rio aqui perto da região do Ceará, nenhum no Ceará, que tenha a capacidade de produzir energia elétrica. Então o que a gente faz? Malhas gigantescas de fios para trazer energia elétrica. Então acaba se tornando uma energia muito cara, uma energia pouco barata, mas assim, não tem como a gente comparar. Outras energias se tornam mais baratas, mas a energia elétrica produzida pela hidrelétrica ela tem uma logística muito diferente. E aí, pessoal, o que é perigoso? Se vocês observarem aqui, eu vou pedir a vocês para... Eu vou apagar isso aqui. Eu vou pedir a vocês para fazer uma reflexão, certo? Sobre esse gráfico aqui. Professor, o que aconteceria se tivesse uma crise no Brasil? Uma crise climática.
e simplesmente parasse de chover. E aí? O que é que acontecia? Os reservatórios secariam, então 65% da produção de energia simplesmente acabaria. Então você observa que o Brasil ele tem uma matriz elétrica dependente da hidráulica. E se houver um problema climático e parar de chover, o Brasil vai ter problemas de apagões, como aconteceu em 2001. Em 2001, o Brasil passou a ter vários apagões, vários. Apagava uma região inteira do Brasil, apagava. Por quê, professor? Porque o Brasil era dependente exclusivamente da matriz hidrelétrica. E é neste contexto que o Brasil ele vai tentar, a partir de 2001, o Brasil vai tentar diversificar umas energias chamadas de complementares, né? Umas energias que, mas se acabar a energia hidrelétrica, se não chover, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ter um segundo plano. A gente tem um plano na manga para que, se não chover, os reservatórios baixarem, diminuir a produção de energia, a gente tem que ter outra energia no gatilho para já produzir energia para que o Brasil não sofra, certo? E nesse contexto, o Brasil ele vai desenvolver, já a gente fala sobre o SIM, o Brasil vai desenvolver energias complementares, certo? O que são essas energias complementares? Energias complementares são energias basicamente renováveis, algumas delas, por exemplo, as termoelétricas elas não são renováveis, a só eólica. Como é que você usa a termoelétrica? A termoelétrica você usa petróleo ou carvão mineral para a produção de energia elétrica. Para quê, professor? Para subsidiar a produção de energia hidrelétrica. Se os reservatórios brasileiros começarem a baixar, então o gatilho brasileiro, ou o governo brasileiro já entra no gatilho e a energia termoelétrica ela entra em ação. Lembrando, pessoal, que a termoelétrica é mais cara, tá? E aí nós desenvolvemos a matriz eólica, que é uma matriz que tem como subsidiar e dar suporte à matriz elétrica. E nós temos as termonucleares, que nós temos quanto no Brasil? 3. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Elas funcionam de stand-by ali, ó, só no slow motion, devagarinho. Mas quando os reservatórios baixam, aí o governo entra com a ação e aí ela produz muita energia para que não ocorra problemas de apagão no Brasil. Nesse caso, na sua conta de luz, ela vai vir essas corzinhas aqui, né? A cor verde. Professor, o que é que significa a cor verde? A cor verde é quando a energia está mais barata. E é quando o Brasil está com todos os reservatórios cheios. Então, choveu bastante, os reservatórios estão cheios, a energia está sendo produzida pela hidrelétrica, e aí ela é mais barata, então ela chega na casa do consumidor mais barata, certo? O que é a bandeira amarela? A bandeira amarela é que quando os reservatórios começam, né, a baixar, e aí o governo já liga o sinal de alerta e já começa a dar o estalo para a produção de algumas complementares, por exemplo, as termoelétricas. E aí, pessoal, quando os reservatórios estão realmente baixos, quando os reservatórios estão baixos, prestes a acabar a energia no Brasil, aí nós temos que entrar em ação com as três, as termoelétricas e as termonucleares. Elas entram a todo vapor, elas vão produzir muito forte, e aí nós temos a bandeira vermelha, né? Que a bandeira vermelha, a energia fica bem mais cara. Então, se na sua conta a energia está vindo uma bandeirinha verde, então quer dizer que os reservatórios estão todos cheios. Mas se vier na bandeira vermelha, quer dizer que os reservatórios estão mais secos, tá bom? E aí, para a gente terminar a nossa aula, a gente vai falar aqui sobre o SIM. O que é o SIM, galera? É o Sistema Integrado Nacional. O que significa isso? Significa que eu vou fazer aqui um desenho para vocês entenderem, certo? Significa que o Brasil, aqui, eu vou tentar desenhar o Brasil aqui, os maiores consumidores de energia do Brasil, o Sudeste, o Sul, certo? E o Nordeste. Então, estes são os maiores consumidores. Mas o que acontece se acabar a energia aqui? Então, a gente acaba puxando a energia do Norte. Então, toda a energia brasileira, ela está interligada. É uma malha que interliga. Então, se o consumo maior no Sudeste acaba dificultando, então a gente puxa a energia do Nordeste e manda para o Sudeste. Então, observe que todo o Brasil está interligado. Aquelas torres gigantescas, não sei se vocês já viram, umas torres grandonas que seguem uma linha quase infinita. Então essas torres, elas distribuem energia
no Brasil todo, e aí nós resolvemos parcialmente os problemas dos apagões, né? Por exemplo, quando os reservatórios do Nordeste começam a baixar, e aí a produção de energia começa a ficar escassa, e aí a gente acaba puxando energia de outra região que está sobrando. E aí isso é o sistema internacional, o Sistema Integrado Nacional de Produção de Energia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Aqui, na matriz elétrica brasileira, a gente vai destacar o seguinte: o maior potencial instalado de energia, que é a Bacia do Paraná, próximo ao mercado consumidor, porque fica próximo do Sudeste. Destaque para a usina de Itaipu, né, que é chamada Binacional. Ela foi criada em 73 e nós temos em 79 a adesão da Argentina. O maior potencial disponível, certo? Por que eu chamo disponível? Vamos voltar. Onde é que precisa mais de energia? No Sudeste. E onde é que o Brasil tem a maior quantidade de rios com capacidade de colocar hidrelétrica? Na Amazônia. Peraí, mas a Amazônia não tem tantos centros urbanos assim. Sim, por isso que ela é considerada o maior potencial disponível, não é o maior potencial instalado, certo? A gente vai falar aqui sobre os 3 destaques, né? A hidrelétrica de Balbina, na Amazônia, a hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, e a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que são as principais hidrelétricas da região norte, que, através do SIM, elas distribuem energia para o Brasil todo, tá bom? E nós acabamos aqui nossa primeira aula, a nossa aula sobre hidrelétrica, sobre a matriz energética brasileira, a matriz energética no mundo. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre este assunto, e na próxima aula a gente vai falar sobre as matrizes energéticas e elétricas do Brasil, certo? A gente vai falar sobre o petróleo do Brasil, como foi a história da Petrobras, quem criou, e assim vai. Nós vamos falar sobre a questão do gás natural, carvão mineral, falar sobre todas as matrizes energéticas brasileiras, tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.